Amanhã, a Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão de Economia, a CAI, as duas em conjunto vão fazer uma análise sobre as dívidas dos estados, oportunidade e compromisso. Amanhã estará em pauta, nesta quarta-feira, portanto, mais especificamente os senadores integrantes das comissões, como eu disse antes, de Constituição e Justiça e Assuntos Econômicos, tem diante de si uma grande responsabilidade. Está pautada uma reunião conjunta para analisar o projeto de lei que altera o indexador da dívida de estados e municípios com a União, com a relatoria do eminente senador catarinense Luiz Henrique da Silveira. Trata-se, em verdade, de uma ocasião e compromisso, oportunidade de alterar os rumos do país, corrigindo uma fórmula que tem penalizado excessivamente os entes federados e imposto atraso ao seu crescimento e compromisso com seus estados e municípios que, de uma vez por todas, deve ser honrado. A renegociação das dívidas no fim da década de 90, no caso dos estados, e depois de 2001 com as prefeituras, aliviou o caixa dos devedores. O indexador adotado na ocasião foi o Índice Geral de Preços, Disponibilidade Interna, que é o IGPDI, da Fundação Getúlio Vargas. Era considerado o mais adequado para o credor, no caso a União, e para os estados e municípios devedores, com juros de 6% ou 9% ao ano, conforme o caso. A longa vigência dessa regra, porém, impôs grandes ônus aos devedores, que mesmo cumprindo todas as condições de amortização contratadas, viam o saldo devedor crescer. Segundo estudo da Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais, em 1998, o valor do empréstimo da União aos estados era, de acordo com o Balanço Geral da União, de pouco mais de 93 bilhões de reais. Desde então, os estados já pagaram, veja bem, de 93 que receberam emprestados. Desde então, ao longo do tempo, recolheram 158 bilhões de reais em 13 anos de prestações mensais. Mesmo assim, o saldo devedor saltou para 370 bilhões de reais em dezembro de 2011. Vejam bem, em 2012, os estados e o Distrito Federal deviam à União mais de 416 bilhões. Porque em dezembro de 2011, ficaram em 370 bilhões. E em fins de 2012, agora há pouco, os estados, os 26 estados e o Distrito Federal deviam mais de 416 bilhões, segundo o Banco Central. Ao somarmos a dívida dos municípios, somente São Paulo deve mais de 57 bilhões, a dívida acumulada alcança quase R$500 bilhão. Segundo o estudo da Federação Brasileira de Associações de Fiscais, como disse antes, desse jeito não tem como saldar. Porque a proposta, quanto mais vai pagando, mais tempo vai pagando, ela vai aumentando. Essa é a dívida real hoje. E a proposta que se tem é que a substituição do indexador das dívidas dos estados e municípios pelo IPCA, acrescido de juros de 4% ao ano, ou da taxa Selic, o que for menor. Porque isso vem aliviar. Porque hoje, do jeito que está, quanto mais tempo leva, mais aumenta a dívida. Se nós pegamos um exemplo, um estado tinha uma dívida de 100 milhões de reais.
ele vem amortizando os 12% de sua renda líquida. 12% da renda líquida. Mas se ele arrecada 50% disso, ele, para empatar, se ele tem uma dívida de 100 milhões, e ele amortiza por ano, ou por mês, melhor dizendo, 12%, o mesmo por ano, da sua receita líquida, e como os juros, pelo indexador do IGPA-DI, vinha acontecendo aí entre 12, 14, 18, tinha anos que foi a 20%, ele não conseguia empatar. A dívida vinha aumentando, é o que vem acontecendo. E se por acaso, que na maioria dos casos o que vem ocorrendo, se na época ele repactuou 100 milhões e a arrecadação dele era 50% disso, a arrecadação anual era 50% da dívida que ele foi repactuar, que ele tinha em 1998, ele só conseguia pagar a metade dos juros, só a metade, com os 12%. E com isso, é por isso que vem aumentando a dívida dos estados e dos municípios. A proposta, então, agora, presidente Jorge Viana, que está em pauta para amanhã, é que se mude os juros para 4% ao ano, com o IPCA, que é um outro índice, ou a taxa Selic, o que for menor. A medida terá alívio imediato aos cofres públicos em todo o país. Tome esse exemplo de Santa Catarina, do nosso estado. Com a alteração, a Secretaria da Fazenda prevê uma economia de 120 milhões de reais apenas neste ano, que chegará a 2,8 bilhões de reais de economia até 2028, quando encerra esse pacto, essa renegociação das dívidas feito que valeu por 30 anos. Os benefícios da mudança não se restringem exclusivamente à dívida, trazendo implicações positivas em outras áreas. A economia, além de permitir uma ampliação do investimento, trazendo alívio para os já combalidos cofres dos entes federados, permite aumento da capacidade de endividamento, essencial para captar recursos destinados a obras infraestruturais de maior vulto. Trata-se de um pequeno, mas significativo passo rumo ao que convencionamos chamar de novo Pacto Federativo, uma nova ordem que reequilibre a relação entre a União, os estados e os municípios. Estou encerrando, senhor presidente. Ainda há muito por avançar. Uma reforma da estrutura tributária que permita redistribuir o bolo arrecadatório, hoje concentrado nas mãos da União, é essencial. A balança atualmente está totalmente desequilibrada, pendendo desproporcionalmente em favor da União. Com a atual divisão, em que aproximadamente 60% total arrecadado concentra nas mãos da União, 23% dos estados e 17% os municípios, temos a receita e que leva ao fracasso. Encontra-se nesse ponto o cerne de nossas dificuldades, ao qual somos-se outros, como a reestruturação do ICMS, revisão de responsabilidades administrativas, entre outros. E aí encerro agora. Reequilíbrio federativo é o alicerce para o desenvolvimento econômico e social do país. Repito, a busca do reequilíbrio federativo é o alicerce para o desenvolvimento econômico e social do país. A alteração do indexador da dívida dos estados e municípios é um passo significativo. Nesse caminho, responsabilidade é de todos nós. Obrigado, senhor presidente, caros colegas, inclusive pela tolerância do tempo.